Bom, nós vamos dar abertura ao evento. Então, eu gostaria de chamar, para compor a mesa de abertura, o professor Roberto Pérez Xavier, diretor do Instituto de Geociências, da Unicamp, ao qual nós fazemos parte. Doutora Leda Gitaí, chefe do DPCT. Doutora Ana Lúcia Assad, diretora executiva da Associação Abelha. Professor Rui Albuquerque, assessor de direção do CNPEM e professor do DPCT e membro do GEOP. Membro fundador, né, Rui? E o professor Sérgio Salles Filho, do DPCT e coordenador do grupo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Nós pensamos em fazer esse evento, primeiro para celebrar os temas, né? São dois grandes temas que a gente deve abordar no dia de hoje. O primeiro deles é um tema de avaliação, né? Existe hoje uma onda no mundo aliás, uma boa onda, né? De exercícios de avaliação e de execução e de implantar e de criar sistemática de avaliação na área de ciência e tecnologia, para além, digamos, da avaliação que a gente já conhece, dos pares, para além da avaliação ex ante, olhando impactos na sociedade, né? Talvez esse seja o ponto mais interessante. Quer dizer, não é só você entregar resultados, mas é também entregar resultados que tenham impactos positivos na sociedade, né? E isso está acontecendo no mundo todo. Nós vamos ter uma sessão agora com o professor Hernan, a quem eu já agradeço ter aceito o convite, vai passar aqui a jornada com a gente. O professor Hernan é o presidente do CNPq, pesquisador, professor da USP e um companheiro nesse assunto também de avaliação. Fez as avaliações, várias avaliações da FAPESP e vai nos presentear aqui com uma apresentação. E em seguida tem uma palestra, na verdade não é uma palestra, é uma mesa aberta com o pessoal em Manchester. São dois pesquisadores do Manchester Institute of Innovation Research, o Jacob Edler, que é o diretor desse instituto, e a Kate Barker. Ambos trabalharam num compêndio, eles levantaram dezenas de avaliações feitas de políticas de ciência, tecnologia e inovação no mundo. E fizeram um compêndio, um resumo disso, eles vão abordar isso, e vão abordar também o sistema de avaliação hoje no Reino Unido, chamado REF, que é Research Excellence Framework, que toda vez que eu encontro com eles, eles estão em pânico por causa do REF, né? Tem que entregar resultado, cumprir metas, etc. Então, nós vamos discutir um pouco essa onda de avaliação e como é que isso está pressionando, o que está levando isso, do ponto de vista das organizações que fazem pesquisa, que fazem ciência e tecnologia no mundo, né? Como é que elas estão sendo pressionadas, consequências, etc. Então, na parte da manhã é isso, na parte da tarde nós temos o tema de planejamento e gestão de organizações de pesquisa. Então, nós selecionamos esses dois temas porque são temas com os quais, quer dizer, são temas importantes em si, são temas com os quais a gente vem trabalhando há alguns anos. Então é isso, o seminário é isso, ele é um evento bem aberto, ele é um evento que a gente pretende que não seja formal, ou seja, as apresentações livres, opinativo, para as pessoas apresentarem o que pensam sobre isso, não tem nenhum sentido muito formal nesse evento. E, claro, ele também é um evento para comemorar os 20 anos do GEOP. O GEOP é o Grupo de Estudo sobre a Organização da Pesquisa e da Inovação, do Instituto de Geociências, e pertence ao Departamento de Política Científica e Tecnológica, e agora também, possivelmente não, muito provavelmente, também a Faculdade de Ciências Aplicadas, né? Então, uma instituição, é um grupo, né, de pesquisa que acabou tendo uma trajetória nesses temas que eu mencionei agora, além de outros temas. Tem várias pessoas aqui que trabalharam, como a Ana falou, tem um mural de fotos lá fora, muita gente que passou deve estar lá retratada. Então é isso, obrigado a todos por terem vindo. Eu vou passar aqui a palavra para o Rui Albuquerque. E para o Rui. Alguém mandou. Então é o Rui Albuquerque está aqui na hora. Bom,
Bom dia a todos. É um prazer estar nesta reunião comemorativa, que vai nos ensinar alguns aspectos novos sobre sistemática de avaliação na área de políticas de ciência e tecnologia, que é a área com a qual trabalhamos quase todos nós há muitos anos. E já que é um evento que comemora 20 anos, e também aproveitando que o Sérgio chamou a atenção para a possibilidade de ser informal, eu vou começar lembrando que este grupo ele tem uma origem interessante. Ele começa, como a maior parte das coisas do nosso Instituto de Geociências, né? Começa com o professor Amílcar Herrera, vindo à Unicamp e criando um núcleo de política científica e tecnológica da Unicamp em 1981, muito antes do departamento. O professor Herrera, como vocês devem lembrar, veio para a Unicamp para criar o Instituto de Geociências, um instituto novo que integrasse geologia, ciências da terra de uma forma mais abrangente, questões ambientais, e o fez, não custa relembrar, chamando a atenção para o Zeferino Novas, que era o reitor, que ele o faria se criasse um núcleo de política científica e tecnológica junto ao Instituto de Geociências. Em seguida, ele, numa articulação latino-americana, onde ele tinha muitos contatos, ele criou um projeto chamado Projeto Prospectiva na América Latina, um projeto grande, e eu estava indiretamente ligado ao projeto. Uma das áreas do projeto de prospectiva na América Latina era a área de biotecnologia. E o professor Herrera, na época, estava interessado em fortalecer a área de biotecnologia e me coube entrevistar dois biólogos, né? Duas pessoas envolvidas com a área. Uma era uma pessoa bastante famosa, era o filho do Ruski, que era um biólogo que trabalhava com natureza, dendrobatas, aqueles sapinhos venenosos, né? O filho dele tinha um super currículo, era o André Ruski, e o outro era um agrônomo, que estava chegando da Federal do Rio de Janeiro, Federal Rural, né, do Rio de Janeiro, especialista em biodigestores, chamado Sérgio Salles, com certamente um currículo menor, mas com uma calça amarela absolutamente fantástica. Uma coisa absolutamente vistosa, né? E com um entusiasmo pelos biodigestores, e biodigestores tinham a ver com a biotecnologia aplicada a comunidades de mais baixa renda, se articulava bem com a proposta de prospectiva. E então, na dúvida entre o André Ruski e o Sérgio Salles, foi escolhido o Sérgio Salles. Nós, em particular o Herrera, né, que era um excelente avaliador de personalidades, mesmo ele, acho que ele não preveria o sucesso da sua escolha, né, porque a partir da chegada do Sérgio, nós continuamos com o projeto de prospectiva, criamos um grupo de agroindústria que foi bastante bem sucedido a partir de 85. Logo depois o Sérgio fez o seu doutorado em economia, entrou na área de avaliação, de política científica e tecnológica, fizemos muitos trabalhos de avaliação sobre a dinâmica de funcionamento e o planejamento em institutos de pesquisa, e com a, digamos, capacidade de trabalho e, em particular, a capacidade de criar equipes do Sérgio, foi criado, então, o GEOP, que hoje faz 20 anos, e cujo sucesso pode ser medido pela vossa presença aqui, né? E pelos trabalhos que foram feitos. Então, eu queria começar, já que me deram a primeira, já que eu comecei, né, vou lembrar essa história e chamar a atenção para algo que começou, de fato, há 30 anos atrás.
há discussões minhas com a Sônia de que a gente está fazendo 30 anos de GEOP, não 20, mas é uma discussão que a gente não conseguiu ainda superar. De qualquer forma, vale lembrar que a pertinácia, assim, a obsessão pelo trabalho do Sérgio Salles, que vocês todos conhecem, depois de 30 anos na área de política científica e de 20 anos específicos no GEOP, resulta nesse seminário que eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido. Obrigado. A ordem é essa, então eu já pego o microfone de uma vez e agradeço a presença de estar aqui nesse evento e ter sido convidada para essa mesa. Eu, na verdade, não sei muito porque o Sérgio e o Rui me convidam, né? Porque que o GEOP nos convidou, então eu vou continuar a história, tá, Rui? Você parou até um ponto. Quer dizer, eu estava no CNP, no Ministério, e vim fazer doutorado aqui, integrar o grupo de discussão. Então, foi muito interessante o período do doutorado. Quando a gente continuou as discussões de como criar um grupo de pesquisa. O Rui parou até um ponto, né? E foram discussões muito interessantes, exatamente pela necessidade da discussão, de continuar a aprofundar no planejamento, na gestão em si, nas diversas ferramentas de gestão, e na importância estratégica desse instrumento para as instituições de pesquisa e desenvolvimento e as próprias instituições governamentais públicas, não as públicas, e as instituições privadas, com a importância estratégica da gestão de ciência, tecnologia e inovação. E aqui eu tenho que agradecer em especial ao CNPq, porque nós fomos ao CNPq levar a proposta do grupo, e onde houve o primeiro, digamos assim, deslanchada em acreditar na proposta do grupo como criado, como estratégico, né, Sérgio? A gente foi lá na época, conversar, né, na época do... O chefe de gabinete era o Lélio e era o Evandro Mirra, o presidente, quando a gente levou a proposta de discussão da criação do grupo. Terminei meu doutorado, voltei para Brasília e continuei participando das discussões, tive a grata surpresa e pessoalmente a experiência, a rica experiência de continuar participando e mesmo desenvolver trabalhos conjuntos com o Ministério da Ciência e Tecnologia, como biotecnologia, como montar uma estrutura de gestão prospectiva para a biotecnologia no país e para a saúde. Então, foram várias discussões muito ricas, que é a trajetória profissional e a participação, a oportunidade de ter participado do GEOP, continuo participando, mesmo que distante, permitiu e enriqueceu a trajetória profissional. Então, estar aqui para mim é muito importante e é uma alegria quando eu vejo todas as fotos ali colocadas, como o grupo criou, como o grupo formou. Tem vários colegas aqui na minha época do doutorado. E quanto que a gente enriqueceu nessa construção e no pensar o planejamento e a gestão dentro de uma concepção integrada de várias ferramentas e olhando, inclusive, resultados, impactos. E isso continua como o Sérgio bem colocou, no dia a dia, de como mostrar resultados dessa importante área que nós trabalhamos, que é pesquisa, desenvolvimento e inovação, ciência, tecnologia, e que isso é estratégico para um país. Então, e que, infelizmente, sempre cortes orçamentários acontecem, ajustes governamentais acontecem, e sempre essa área está na linha de frente, vamos assim dizer, e a gente espera que isso mude para mostrar essa ferramenta. Então, esse trabalho acadêmico, essa importância estratégica do GEOP, essa presença de todos vocês aqui interessados no tema de ciência, tecnologia, inovação e gestão e avaliação e acompanhamento, planejamento, avaliação e acompanhamento e avaliação é central. Então, eu tenho certeza que daqui a uns anos nós não vamos estar aqui nessa mesa, não nos 50 anos de comemoração do GEOP, mas a gente sabe que essa oxigenação contínua é muito importante, mas nos 30 a gente vai estar. Eu, com certeza, todos nós estaremos aqui nos 30 anos. Então, muito obrigada e desejo um ótimo seminário a todos nós aqui. Bom dia a todos, bem-vindos a esse evento, que vai ser mais um evento excelente, organizado pelo GEOP. E eu queria ser breve, porque o Sérgio está aqui olhando para o relógio, tá? Mas eu queria, nesse momento, aproveitar que esse é um ano para dizer que é um ano de muitas comemorações.
e também de perdas importantes também. Em primeiro lugar, o departamento está fazendo 30 anos, o núcleo de 81 seria 34, né? E aí, com relação ao núcleo, eu queria lembrar uma professora que nós acabamos de perder, que é a professora Sandra Brizola, que foi uma pessoa extremamente importante, não só na criação do núcleo de avaliação de indicadores, como também do departamento, formou um monte de gente, e, infelizmente, nós a perdemos. A outra pessoa, estava olhando as fotos, que foi muito importante nessa história, foi o professor Tamas Smrechani, tá? Que também, Herrera, Tamas e Sandra, são os 3 professores que nós perdemos nesse ano e que foram fundamentais para a nossa trajetória. E quando eu olho para esse público e vejo ex-alunos, gente que passou por aqui, que está espalhada pelos mais diferentes países e instituições, eu vejo que esse trabalho todo ele deu certo. É todo um resultado importante do trabalho desses anos e que está continuando, né? E que a gente realizou aqui dentro do Instituto de Geociências, que eu vou passar aqui para o Robertinho, que é um Instituto de Geociências diferente, criado por um geólogo diferente, e que tem um perfil de trabalhar fortemente na criação dessa área de ciência e tecnologia, que é uma área pioneira, tá? Extremamente importante para os nossos países. Então, eu desejo a todos um excelente seminário, tá? Vai ser muito interessante. Obrigada por estarem aqui. E eu vou passar para o Roberto. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de dar as boas-vindas em nome do Instituto de Geociências da Unicamp. Sejam bem-vindos à Unicamp. Fisicamente, nós não estamos no Instituto de Geociências, mas sejam bem-vindos ao Instituto de Geociências. Como no papel de diretor, isso vem com o pacote, eu tenho que falar da instituição, e, nesse sentido, talvez seja um pouquinho repetitivo em relação ao que os outros colegas da mesa já mencionaram, mas eu sei que muitos de vocês já transitaram pelo Instituto de Geociências como pesquisadores, seja como alunos, outros não. Então, é sempre bom contextualizar o seguinte: nós estamos num evento de ciência, tecnologia e inovação, catalisado por um grupo de estudos, que é o GEOP, que está alocado dentro de um departamento de política científica e tecnológica, mas o mais importante é que está dentro do Instituto de Geociências. Que raio esse departamento de política científica e tecnológica e esse evento, né, fazem parte, por que fazem parte de um Instituto de Geociências, né? É claro que isso tem razões históricas já mencionadas aqui, iniciando com o professor Herrera, em 1979. O professor Herrera sempre acreditava que ciência não deveria ser realizada, desenvolvida de forma isolada, mas sim multidisciplinar. Por isso, tomou a atitude de selecionar vários profissionais de diferentes áreas exatas, humanidades, sociais, profissionais que pudessem explorar, principalmente, temas do tipo recursos minerais, a sua gênese, a sua política, a sua economia, mas, ao mesmo tempo, trabalhando junto com profissionais da área de política científica e tecnológica, que era a sua área principal, apesar de ser geólogo, e profissionais trabalhando em geociências aplicada à educação. Então, diferente de todo o histórico de unidades de ensino e pesquisa da Unicamp e talvez do Brasil, aí eu não sei se eu estou muito correto e preciso em dizer isso, nós iniciamos em nível de pós-graduação, ou seja, foram 15 anos que nos permitiram consolidar os nossos programas de pós-graduação. E, em 1998, nós, então, enfrentamos um novo desafio, que foi o desafio da graduação. E, com isso, tivemos, então, a adição de uma nova área, a área de geografia. Então, são 36 anos de idade, a minha idade, 36 anos, há 21 anos atrás, né? Onde, então, nós temos hoje uma instituição de ensino e pesquisa muito bem consolidada e embasada em 3 grandes áreas.
geologia, que é a minha área, geografia, política científica e tecnológica, 4 programas de pós-graduação com conceitos entre 5 e 6, e mais importante disso tudo, 2 cursos de graduação, que é o fio condutor dessas 3 grandes áreas. Então, o Instituto de Geociências está certo, nós somos diferentes mesmo, né, comparado com outros institutos no país, e também no nível internacional. E, nesse contexto, eu faço parte da história do IG, embora seja mais novo que aqui os meus componentes da mesa, mas, de qualquer forma, eu sinto muito orgulho em poder dizer que a política científica e tecnológica, que é um departamento no IG, ela tem contribuído... Calma, gente. Tem contribuído de forma bastante significativa para dar visibilidade à nossa instituição, ao Instituto de Geociências, por meio das pesquisas realizadas em ciência, tecnologia, e agora a nova palavra, né, inovação. Bom, o reflexo disso é esse evento, né? Ou seja, evento de comemoração de 20 anos de um grupo de pesquisa de sucesso, que é o GEOP, e que hoje comemora o seu aniversário de 20 anos por meio desse evento original, importante, moderno, de ciência, tecnologia e inovação. Bom, com isso, eu só posso desejar a todos, de novo, dar as boas-vindas, desejar a todos um excelente dia e aproveitem bastante o evento. Muito obrigado.